Olá, boa noite. 6 em ponto, hoje é quinta-feira, 24 de julho de 2025. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Tribunal de Justiça de Minas Gerais mantém indenização por perturbação do sossego. Em outra decisão da Justiça, a empresa é condenada por defeito em celular. Homem é condenado a mais de 125 anos de prisão por crimes em Itabirito. E você vai conferir também. CNJ define prazos para inscrições no prêmio Conciliar é Legal. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Tribunal de Justiça de Minas Gerais mantém indenização por perturbação do sossego. Os detalhes com a repórter Isabela Melano. Um morador de Contagem foi condenado a pagar R$3 mil por danos morais devido à perturbação do sossego causado por poluição sonora. A decisão foi mantida pela 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O caso envolveu festas frequentes e barulhentas realizadas em um imóvel vizinho à residência da autora da ação. Os eventos aconteciam fora dos horários permitidos, sem alvará da Prefeitura ou autorização do Corpo de Bombeiros. A moradora apresentou boletins de ocorrência e outros documentos que comprovaram a situação. Uma perícia técnica confirmou que os níveis de ruído ultrapassavam os limites definidos pela ABNT e pela legislação municipal. A condenação foi fixada pela 3ª Vara Cível de Contagem e mantida em segunda instância. A relatora, desembargadora Régia Ferreira de Lima, destacou que houve violação do direito de vizinhança previsto no Código Civil e que os danos à tranquilidade da autora foram evidentes. Os desembargadores José Augusto Lourenço dos Santos e José Américo Martins da Costa acompanharam o voto da relatora, rejeitando o recurso da parte ré. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Isabela Melano. Empresa é condenada pela Justiça por defeito em aparelho celular. Quem traz as informações é a repórter Ana Paula Carvalhais. Uma loja e uma fabricante de celulares foram condenadas a pagar R$ 6.600 a um consumidor mineiro por problemas em um aparelho que apresentou defeito com apenas 4 meses de uso. A 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença que fixou R$ 3.600 por danos materiais e R$ 3.000 por danos morais. O consumidor comprou o celular em dezembro de 2018, com garantia de 1 ano. Segundo ele, o aparelho começou a apresentar falhas após 4 meses de uso. Encaminhado para assistência, o problema não foi resolvido. Mais tarde, uma autorizada constatou que o telefone havia sido aberto por pessoas não credenciadas, com lacres removidos, falta de parafusos e sinais de oxidação interna. O cliente, então, entrou com a ação na Justiça e teve o pedido parcialmente atendido pela 2ª Vara Cível de Nova Serrana. Insatisfeito, recorreu, pedindo aumento da indenização. A fabricante também recorreu, alegando mau uso do produto. Mas o relator, desembargador José Augusto Lourenço dos Santos, rejeitou os recursos. Segundo ele, toda a cadeia de fornecimento responde solidariamente por defeitos e, como a empresa não comprovou a ausência de vício, a responsabilidade ficou configurada. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ana Paula Carvalhais. A campanha leva conscientização sobre o tráfico de pessoas a jovens estudantes. Os detalhes com Janaína Oliveira. No mês em que se celebra o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe lança uma campanha para alertar sobre o crime e chamar a atenção da sociedade. A ação tem como foco um público específico, jovens e adolescentes da rede pública de ensino. E neste ano, a campanha Não Compre Essa Ideia, Tráfico de Pessoas Não é Coisa de Novela, começa com o primeiro Fórum de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no dia 28 de julho, no auditório do MPT em Aracaju. E de 29 a 31, leva rodas de conversa e atividades educativas às escolas estaduais, como esclarece o procurador do Trabalho, Adroaldo Bispo. Porque os adolescentes
adolescentes são potenciais vítimas, porque a forma como estão sendo cooptadas as pessoas é uma forma hoje utilizando das redes sociais, dos sites, etc. E sempre com propostas de jogos, de vendas de Bitcoin. E esses jovens são, primeiro, potenciais vítimas pela imaturidade e, segundo, formadores de opinião. Excelentes formadores de opinião e podem identificar essa situação com quem ele convive, com seus familiares, parentes e amigos e, a partir daí, nos ajudar no trabalho de prevenção. A campanha é promovida pelo MPT Sergipe em parceria com o Instituto Social Ágata. Segundo a presidente da entidade, Thalita Verônica da Silva, a mensagem precisa ser clara e direta. O tráfico de pessoas é uma realidade e destrói vidas todos os dias. E muitas vezes começa com uma mensagem nas redes sociais, um convite de jogos online, ou até mesmo uma promessa de trabalho fora da cidade, fora do estado ou até fora do país. Então, por meio da arte, do diálogo com os estudantes, mostramos que todo cuidado é pouco e que denunciar pode sim salvar vidas. E levar essa mensagem de que tráfico humano é crime e combater esse crime deve ser um dever de todos nós. Encantadas por falsas promessas de trabalho, as vítimas do tráfico de pessoas enfrentam uma dura realidade ao chegarem a outros estados ou países. Muitas acabam sendo exploradas em situações de trabalho análogo à escravidão ou na prostituição. Desconfie e denuncie. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 ou no site mpt.mp.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. A seguir no próximo bloco. Homem é condenado a mais de 125 anos de prisão por crimes em Itabirito. E ainda, CNJ define prazos para inscrições no prêmio Conciliar é Legal. São 6h08, nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. Homem é condenado a mais de 125 anos de prisão por crimes em Itabirito. As informações com Mércia Lívia. Um homem, integrante de um grupo criminoso, foi condenado a mais de 125 anos de reclusão pelo homicídio de 5 pessoas, pelo homicídio tentado contra 4 vítimas, por associação criminosa e por ameaça a outras 7 pessoas. Os crimes que ocorreram em Itabirito em agosto de 2020 ficaram conhecidos como Chacina de Itabirito. O réu foi julgado no primeiro Tribunal do Júri de Belo Horizonte e vai cumprir a pena inicialmente em regime fechado. De acordo com a denúncia, a motivação dos crimes foi uma guerra pelo controle do tráfico de drogas nos bairros Padre Adelmo e Vila José Lopes, em Itabirito. Em agosto de 2020, o réu e um grupo de criminosos passaram a constranger e a forçar suas vítimas a entregarem um ponto de drogas que pertencia a membros de uma mesma família. O resultado foi a morte de 5 pessoas e lesões corporais grave e leve em outras vítimas por erro de execução. O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri acolheu as teses sustentadas na denúncia pelo MPMG e entendeu que o acusado cometeu o crime de homicídio consumado, duplamente qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas, por 5 vezes. Homicídio na forma tentada, duplamente qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou as defesas das vítimas por 4 vezes, além de associação criminosa e ameaça por 7 vezes. Além do réu julgado em BH, outras 5 pessoas já haviam sido denunciadas pela chacina. Porém, os processos foram desmembrados. Um 5º acusado de estar envolvido nas mortes ainda não foi julgado. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. Vem aí a 16ª edição do Prêmio Conciliar é Legal, com o tema Os Direitos Humanos. A premiação conta com 2 modalidades, boas práticas e produtividade. Na primeira delas, magistrados, servidores, instrutores de mediação e conciliação, advogados, estudantes, tribunais, instituições de ensino, empresas ou qualquer ente privado mediante a apresentação de projetos
autocompositivos executados individualmente ou em grupo. Já na modalidade produtividade, serão concedidas premiações em cada ramo da justiça, a partir de dados que demonstram a consolidação da política judiciária nacional de tratamento dos conflitos. As inscrições de boas práticas em conciliação por magistrados, magistradas, bem como por servidores e servidoras do Poder Judiciário, poderão ser cadastradas até 7 de novembro próximo. O prazo de inscrição começa no dia 1º de setembro. O prêmio Conciliar é Legal tem o objetivo de identificar, reconhecer, disseminar e estimular a realização de ações de modernização que colaborem com a aproximação das partes, a efetiva pacificação e consequente aprimoramento da justiça. Mais detalhes, vai lá no portal cnj.jus.br. Justiça condena fabricante de ventiladores. O aparelho de teto pegou fogo durante a instalação. As informações com Danilo Baião. Uma empresa fabricante de eletrodomésticos terá que indenizar um consumidor por danos morais em 10 mil devido à explosão de um ventilador de teto. Além disso, a empresa terá que ressarcir o valor pago pelo equipamento, R$ 239,49. O consumidor ajuizou a ação contra a empresa, pleiteando indenização por danos materiais e morais. Segundo ele, após adquirir o equipamento, foi instalá-lo no dia 3 de dezembro de 2019 e este explodiu, danificando a cama e o colchão de sua residência. A empresa, em sua defesa, alega que o problema da instalação foi a falta de conhecimento do consumidor, pois o equipamento estava em perfeito estado. Argumento este que não convenceu o juiz de primeira instância, que ordenou a devolução do valor pago por ele. Entretanto, o juiz entendeu que não houve danos passíveis de indenização. Diante dessa decisão, o consumidor ajuizou recurso. O relator da apelação, juiz convocado Fausto Balden de Castro Silva, do Núcleo 4.0 Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, modificou a decisão. O magistrado entendeu que o fabricante é responsável pela segurança que o equipamento oferece ao consumidor. E, no caso, o acidente ocorrido colocou o consumidor em risco. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Danilo Baião. 6h15, o TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você, a gente se encontra amanhã. Tchau, boa noite.